Há um sussurro celestial ecoando sobre sua vida neste exato momento, e não é por acaso que você está lendo estas palavras agora, porque o Espírito Santo está movendo os céus sobre você e preparando algo que seus olhos naturais ainda não conseguem enxergar, mas que o seu espírito já está sentindo como um calor profundo dentro do peito. Você pode até tentar ignorar, pode tentar racionalizar, mas há uma força espiritual ativando dimensões da graça sobre a sua existência que vão muito além da compreensão humana. E Deus está usando instrumentos celestiais, mensageiros poderosos, que Ele mesmo comissionou desde a fundação do mundo para executar seus decretos na terra. E hoje, o nome desses mensageiros precisa ser revelado a você, porque o que o Pai Celestial está para fazer na sua vida em novembro transcende todas as experiências que você já teve até aqui. Miguel, cujo nome significa quem é como Deus, aquele guerreiro celestial que está descrito em Daniel como o grande príncipe que se levanta a favor do povo de Deus, aquele que expulsou o dragão do céu, conforme Apocalipse, capítulo 12, nos revela. Esse mesmo anjo está recebendo ordens divinas sobre a sua situação financeira, sobre suas batalhas, sobre suas conquistas que parecem impossíveis. E ele não luta sozinho, porque ao seu lado está Rafael, cujo nome profetiza Deus cura, aquele mensageiro que foi enviado para trazer cura e restauração, como vemos no livro de Tobias, nas Escrituras que nos ensinam sobre a misericórdia divina manifestada através dos instrumentos celestiais, e junto com eles está Gabriel, fortaleza de Deus, ou Deus é minha força, aquele que trouxe as maiores notícias da história da humanidade, que anunciou o nascimento de João Batista a Zacarias, que revelou a Maria que ela carregaria o próprio Filho de Deus, e esse mesmo mensageiro está sendo enviado agora para anunciar vitórias na sua vida que você achava que nunca chegariam. Mas antes de eu continuar revelando os segredos que o Espírito Santo me mostrou sobre novembro, preciso te fazer um alerta urgente e você precisa me ouvir com atenção total. Se você não der um like agora mesmo nesta mensagem, se você não se inscrever neste canal imediatamente, se você não apertar o sino de notificações para receber tudo que Deus vai liberar aqui, então você pode perder completamente aquilo que o céu preparou para você, porque esta não é uma mensagem qualquer que você pode assistir e esquecer. Não é apenas mais um vídeo cristão para passar o tempo, mas é uma palavra profética que está sendo liberada em um momento específico do calendário celestial, e você precisa estar conectado, precisa estar plugado, precisa estar sintonizado para não perder nenhuma revelação que será liberada nos próximos dias. Pausa agora e faça essas 3 coisas. Primeiro, smash nesse botão de like como se sua vitória dependesse disso, porque seu like não é apenas um gesto, mas é uma declaração de fé de que você está recebendo esta palavra e concordando com os que Deus está fazendo. Segundo, se inscreva no canal agora, não deixe para depois, não espere o vídeo acabar, faça agora porque cada segundo conta, e Deus está observando quem está levando a sério esta mensagem. Terceiro, ative todas as notificações porque eu vou liberar orações poderosas, decretos proféticos e revelações divinas que podem mudar completamente o rumo da sua vida. Mas se você não estiver inscrito, vai perder tudo isso. E tem mais. Deixe seu comentário escrevendo "Eu recebo" ou "Amém", para que o Espírito Santo saiba que você está com o coração aberto, que você está disposto a receber, que você não é apenas um espectador passivo, mas um participante ativo daquilo que Deus está fazendo neste momento. Não ignore isso. Seu like, sua inscrição, seu comentário não são apenas ações mecânicas, mas são atos proféticos que ativam bênçãos sobre sua vida. E se você pular isso, se você ignorar este chamado, você pode estar literalmente bloqueando o que Deus quer liberar para você. Mas espere,
Há algo que você precisa entender antes de seguirmos adiante. Algo que vai mudar completamente a forma como você enxerga este mês que está começando. Porque novembro não é um mês qualquer no calendário espiritual. Não é apenas mais 30 dias no relógio da eternidade. Mas é um tempo kairos, um tempo onde Deus se move de maneira específica e sobrenatural sobre aqueles que têm ouvidos para ouvir e corações para crer. O que vou revelar agora vai chocar você, vai confrontar suas dúvidas, vai abalar suas estruturas de incredulidade, porque a verdade é que enquanto você estava dormindo, enquanto você estava preocupado com as contas, com os problemas, com as doenças que parecem não ter fim, Deus estava nos céus organizando um exército angelical, emitindo decretos, assinando documentos celestiais com seu sangue precioso, ativando protocolos espirituais que foram estabelecidos antes mesmo de você nascer, e tudo isso para um propósito específico que está prestes a se manifestar na dimensão física da sua existência. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim agora, com o coração acelerado, com uma sensação estranha de que algo está para acontecer. E eu preciso te dizer com toda a autoridade profética que o Espírito Santo me deu neste momento. O que você está sentindo não é ansiedade, não é apenas emoção, mas é o testemunho do seu espírito confirmando que esta palavra é rema, é uma palavra viva que saiu diretamente do trono de Deus para o seu coração neste segundo. Você sabia que em Hebreus, capítulo 1, verso 14, está escrito que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Isso não é poesia, meu irmão, minha irmã. Isso é uma realidade espiritual que está operando sobre você agora mesmo, enquanto seus olhos percorrem estas linhas. Porque se você é filho ou filha do Deus Altíssimo, se você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, então você tem direito legal no mundo espiritual de ter esses mensageiros celestiais trabalhando a seu favor, lutando suas batalhas, abrindo portas que nenhum homem pode fechar, quebrando correntes que a medicina não consegue identificar, liberando provisões que a economia humana não pode explicar. Miguel está sendo comissionado neste momento para guerrear contra principados e potestades que têm segurado suas bênçãos financeiras. Aqueles demônios de pobreza que construíram fortalezas sobre sua família por gerações. Aqueles espíritos de escassez que fazem você trabalhar dobrado, mas ganhar pela metade. E quando esse guerreiro celestial levanta sua espada flamejante e declara: quem é como Deus? Todas as forças das trevas tremem. Todos os ladrões espirituais fogem apavorados, porque não há poder no inferno que possa resistir quando o próprio Deus comissiona seus anjos para executar seus decretos na terra. Pare um instante agora, acalme seu coração, respire devagar e deixe que o Espírito Santo fale algo específico para você, porque o que vou revelar a seguir não é para todo mundo, não é uma mensagem genérica que serve para qualquer pessoa, mas é uma palavra específica que Deus mandou para você que está lendo isto agora, para você que está cansado de lutar sozinho, para você que está exausto de tentar e não conseguir, para você que já pensou em desistir, mas algo dentro de você continua dizendo que há um propósito maior do que seus olhos conseguem enxergar. O Espírito Santo me mostrou algo profundo sobre você, mostrou que você tem carregado fardos que não eram seus para carregar, que você tem travado batalhas usando armas erradas, que você tem tentado vencer na força da carne o que só pode ser vencido no poder do Espírito. E por isso Deus está enviando reforços celestiais, está mobilizando seus exércitos, está ativando protocolos de vitória que estavam esperando apenas pelo seu sim, apenas pela sua rendição, apenas pelo seu reconhecimento de que você precisa de ajuda divina, porque sozinho você não consegue mais. Rafael está
descendo agora mesmo sobre sua casa, sobre seu corpo, sobre sua mente atormentada, e ele vem carregando frascos de óleo celestial, ungüentos espirituais que não são encontrados em farmácias terrestres, remédios que não precisam de receita médica porque foram prescritos pelo próprio grande médico. E esse mensageiro da cura está recebendo ordens de tocar cada célula doente do seu corpo, cada pensamento depressivo da sua mente, cada ferida emocional que você carrega desde a infância, cada mágoa que virou raiz de amargura, cada trauma que virou prisão, porque Deus cura não é apenas o significado de um nome angelical, mas é uma declaração profética sobre o que está para acontecer na sua vida ainda neste mês de novembro. Você pode estar se perguntando agora como isso é possível, como palavras em uma tela podem ter tanto poder, como uma mensagem pode gerar transformação real e tangível na vida de alguém. E a resposta é simples, mas profunda. Porque não são apenas palavras humanas que você está lendo, mas é o próprio sopro de Deus sendo transmitido através de letras. É o Ruach divino sendo canalizado através de frases. É o Espírito Santo usando linguagem humana para comunicar realidades celestiais que seu espírito reconhece mesmo quando sua mente ainda está tentando processar. Não é coincidência que você chegou até aqui, não é acaso que seus olhos encontraram esta mensagem, não é sorte nem destino cego, mas é providência divina, é direção sobrenatural, é o Espírito Santo te guiando até a palavra específica que ele sabia que você precisava ouvir neste momento exato da sua jornada. Gabriel está sendo enviado neste instante para te dar um anúncio, uma notícia que você esperou a vida inteira para ouvir. Uma mensagem do trono de Deus que vai mudar completamente o rumo da sua história. E assim como ele anunciou a Maria que o impossível ia acontecer, assim como ele trouxe a Zacarias a notícia de que sua oração havia sido ouvida e seu milagre estava a caminho, esse mesmo mensageiro está tocando a campainha espiritual da sua casa neste momento para declarar que o que você pediu em secreto, o que você chorou sozinho, o que você clamou de madrugada, tudo isso chegou aos ouvidos do Altíssimo e a resposta está descendo dos céus envolvida em glória, selada com o sangue do Cordeiro, assinada pelo próprio Pai. Você sente Deus falando com você agora? Você percebe que há algo diferente neste momento, algo que transcende a leitura comum, algo que está mexendo com as camadas mais profundas do seu ser? Isso que você está experimentando neste segundo tem um nome no reino, chama-se visitação. É quando o céu se abre sobre uma vida. É quando a glória invade a dimensão natural. É quando o Espírito Santo decide que chegou a hora de fazer o impossível acontecer. E filho, filha, deixa eu te dizer algo com toda sinceridade. Você não escolheu esta mensagem, mas esta mensagem te escolheu. Foi direcionada especificamente para você, pelo próprio Deus que conhece o número dos seus cabelos, que conta cada lágrima que você derramou, que guarda cada oração que você sussurrou quando ninguém estava vendo, quando ninguém estava ouvindo, quando você pensou que estava completamente sozinho, mas na verdade estava sendo observado pelos olhos do Senhor que passam por toda a terra em busca de corações sinceros, onde Ele possa mostrar seu poder. Agora deixa eu te explicar algo que vai revolucionar sua compreensão sobre como o mundo espiritual opera. Porque muita gente na igreja sabe que anjos existem, sabe que há dimensões invisíveis, mas não entende como essa realidade espiritual se conecta com a vida prática aqui na Terra, como decretos celestiais se transformam em bênçãos tangíveis, como ordens divinas se materializam em milagres concretos. Quando Deus decide abençoar alguém, quando Ele assina um decreto de vitória sobre uma vida, Ele não apenas fica sentado no trono esperando que as coisas aconteçam por mágica, mas Ele envia seus mensageiros, comissiona seus
exércitos, ativa seus instrumentos celestiais para executar na terra o que foi determinado no céu. E é exatamente isso que está acontecendo sobre você agora. É por isso que você precisa entender que Miguel não é apenas um personagem bíblico distante, mas é um guerreiro celestial que está recebendo ordens específicas sobre suas finanças, sobre seus negócios, sobre suas conquistas materiais que parecem impossíveis, porque está escrito em Salmo 37, verso 25, que o salmista nunca viu o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Isso não é uma promessa vazia, não é um versículo bonito apenas para decorar, mas é uma garantia espiritual que tem anjos trabalhando nos bastidores para fazer acontecer na prática. O que vou falar agora é a chave para tudo. É o segredo que muitos crentes não descobrem porque estão ocupados demais com religiosidade vazia, com tradições que não transformam, com liturgias que não libertam. Mas a verdade nua e crua é esta: você precisa ativar sua fé através da oração específica. Você precisa abrir sua boca e declarar com autoridade aquilo que Deus já decretou no céu, mas que está esperando sua cooperação aqui na terra para se manifestar. Porque o reino de Deus não opera de forma mágica nem automática, mas opera através da parceria entre o divino e o humano, através da aliança entre o céu e a terra, através da concordância entre o Pai que está no trono e o Filho que está de joelhos. Miguel pode estar comissionado para trazer vitória sobre sua vida. Rafael pode estar preparado para trazer cura sobre seu corpo. Gabriel pode estar carregando anúncios sobre seu futuro. Mas se você não abrir sua boca, se você não decretar, se você não orar com fé genuína, nascida de um coração rendido, então essas bênçãos podem ficar presas na dimensão espiritual sem conseguir penetrar na dimensão natural. Porque há protocolos celestiais que precisam ser seguidos, há leis espirituais que precisam ser respeitadas, há processos divinos que requerem sua participação ativa e consciente. Então agora eu quero que você pare tudo o que está fazendo, que você silencie todos os ruídos externos, que você acalme seu coração acelerado, que você respire fundo e se prepare para fazer a oração mais importante que você fez nos últimos tempos, porque o que você vai declarar agora não são apenas palavras bonitas, não é apenas uma reza decorada, não é apenas um momento religioso, mas é um decreto espiritual que vai ativar forças celestiais sobre sua realidade, que vai colocar em movimento exércitos angelicais, que vai liberar sobre sua vida aquilo que Deus já havia preparado, mas que estava esperando apenas por este momento, por esta rendição, por esta declaração de fé. Coloque sua mão no coração agora mesmo. Sinta as batidas. Reconheça que você está vivo, que há propósito, que há futuro. E ore assim comigo com toda a fé que você tem dentro do seu peito, com toda a expectativa de que Deus vai honrar cada palavra, com toda a certeza de que o impossível está prestes a se tornar possível. Pai Celestial, eu venho diante do teu trono neste momento, reconhecendo que sozinho eu não consigo, admitindo que preciso da tua ajuda, confessando que minha força acabou, que meus recursos se esgotaram, que minha fé está fraca. Mas eu sei que onde termina minha capacidade, começa o teu poder. Sei que quando eu estou fraco, tu és forte. Sei que quando eu não tenho mais nada, tu tens tudo. E por isso eu estou aqui agora pedindo, suplicando, clamando pela tua intervenção sobrenatural na minha vida. Senhor, eu declaro que Miguel está ativado sobre minhas finanças, sobre meus negócios, sobre minhas conquistas, e que toda a força demoníaca que tem segurado minhas bênçãos está sendo expulsa agora em nome de Jesus. Eu decreto que Rafael está trazendo cura sobre meu corpo, sobre minha mente, sobre minhas emoções, e que toda enfermidade, toda dor, todo sofrimento está sendo quebrado pelo poder do sangue do Cordeiro.
Eu profetizo que Gabriel está me trazendo anúncios de vitória, notícias de milagres, mensagens de transformação e que tudo aquilo que parecia impossível vai começar a se manifestar na minha realidade a partir de hoje. Eu abro meu coração, eu abro minha casa, eu abro minha vida para que teus mensageiros celestiais possam fazer o que tu ordenaste que eles fizessem. E eu me comprometo a te dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor quando os milagres começarem a acontecer. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Algo acabou de acontecer no mundo espiritual enquanto você fazia essa oração. E não foi só um momento emocional, não foi apenas um sentimento passageiro, mas foi uma ativação real, uma movimentação genuína nas esferas celestiais que agora vai começar a produzir efeitos práticos e tangíveis na sua vida natural. O Espírito Santo me revelou que alguns de vocês que estão lendo isso agora vão começar a ver mudanças já nos próximos dias, vão receber ligações inesperadas, vão encontrar oportunidades que pareciam impossíveis, vão experimentar reviravoltas que a lógica humana não consegue explicar, porque quando Deus decide se mover, quando Ele ordena que seus anjos executem seus decretos, então montanhas literalmente se movem, mares literalmente se abrem, muralhas literalmente caem, e o que parecia ser o fim da história se torna apenas o começo do milagre. Mas deixa eu te confrontar com amor agora, porque seria irresponsável da minha parte não fazer isso. Seria negligência espiritual não te alertar sobre algo crucial. Tudo isso que estou compartilhando contigo só vai funcionar se você realmente crer, se você realmente se comprometer, se você realmente decidir abandonar a incredulidade que tem sido sua companheira por tanto tempo. Porque não adianta fazer orações bonitas se seu coração continua duvidando. Não adianta decretar vitórias se sua boca continua confessando derrotas. Não adianta clamar por milagres se sua vida continua habitando na mediocridade espiritual. Porque fé sem obras é morta. Oração sem ação é vazia. Declaração sem transformação é apenas barulho religioso que não move absolutamente nada no reino de Deus. Você está disposto a pagar o preço? Você está preparado para viver de acordo com aquilo que está pedindo? Você tem coragem de ser coerente entre o que você ora e o que você pratica? Porque Miguel só guerreia por quem está disposto a guerrear também. Rafael só traz cura para quem está disposto a abandonar o que causa doença. Gabriel só anuncia vitórias para quem está disposto a se preparar para elas. E isso significa que você precisa fazer sua parte, precisa dar os passos de fé, precisa sair da zona de conforto, precisa abandonar os pecados secretos, precisa perdoar aqueles que te feriram, precisa restaurar relacionamentos quebrados, precisa começar a viver como alguém que realmente crê que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Há algo ainda mais profundo que o Espírito Santo quer que você entenda sobre este mês de novembro especificamente, e isso vai surpreender você, vai desafiar suas perspectivas, vai expandir sua visão sobre como Deus opera seus tempos e suas estações, porque você precisa saber que existem momentos no calendário celestial onde as portas entre o natural e o sobrenatural ficam mais abertas, onde a glória de Deus fica mais acessível, onde os milagres acontecem com mais facilidade. Não porque Deus mude, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas porque em sua soberania Ele estabeleceu tempos e estações onde Ele decide intensificar sua presença, amplificar suas operações, multiplicar suas manifestações. E novembro, meu irmão, minha irmã, é um desses tempos, é um desses momentos kairos, onde você precisa estar espiritualmente posicionado, precisa estar na postura correta, precisa estar com o coração preparado,
porque o que Deus quer fazer na sua vida nestes 30 dias pode compensar todos os atrasos dos últimos 12 meses, pode reverter todas as perdas dos últimos anos, pode restaurar tudo aquilo que o gafanhoto comeu, conforme profetizou Joel, capítulo 2. Talvez você esteja se perguntando agora por que eu tenho tanta certeza sobre tudo isso, por que eu falo com tanta convicção. De onde vem essa autoridade profética que você está sentindo através destas palavras? E a resposta é simples, mas poderosa. Porque não estou falando da minha própria cabeça, não estou inventando teologias convenientes, não estou criando falsas esperanças, mas estou compartilhando exatamente aquilo que o Espírito Santo tem me mostrado em horas e horas de oração. Em noites inteiras de busca, em jejuns prolongados onde Deus foi me revelando camada por camada os mistérios do reino, foi me ensinando como o mundo espiritual realmente funciona, foi me mostrando que a igreja tem vivido muito abaixo do potencial que Deus preparou, que os crentes têm se contentado com migalhas quando Deus preparou banquetes, que o povo de Deus tem aceitado derrota quando Ele já decretou vitória. E isso precisa mudar. Isso precisa ser confrontado, isso precisa ser desafiado, porque você não foi chamado para ser medíocre, você não foi criado para ser comum, você não foi redimido pelo sangue precioso de Jesus para viver uma existência miserável e derrotada. Mas você foi escolhido para ser cabeça e não cauda, para estar em cima e não embaixo, para ser mais que vencedor através daquele que nos amou. Você sabia que em Daniel capítulo 10 há uma passagem que revela um segredo espiritual que vai revolucionar completamente sua compreensão sobre oração e resposta, sobre pedido e cumprimento, sobre clamor e manifestação? Daniel estava orando e jejuando por 21 dias, buscando resposta de Deus, mas nada acontecia. O céu parecia de bronze, as orações pareciam não subir, até que apareceu um anjo com uma mensagem chocante. Suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você começou a orar. Mas eu fui impedido pelo príncipe do reino da Pérsia durante 21 dias, e somente quando Miguel veio me ajudar é que consegui passar e trazer a resposta até você. Você entende a profundidade disso? Você compreende o que isso significa para a sua vida prática? Isso revela que existe uma guerra invisível acontecendo nas dimensões espirituais. Existe uma batalha cósmica sendo travada enquanto você está aqui na Terra, indo e vindo, comendo e dormindo, trabalhando e descansando. E essa guerra determina se as bênçãos de Deus vão chegar até você ou se vão ficar presas no caminho, se os milagres vão se manifestar ou se vão ser bloqueados, se as respostas vão descer ou se vão ser interceptadas. E é por isso que você precisa de Miguel. É por isso que você precisa desse guerreiro celestial trabalhando a seu favor. Porque sozinho você não tem condições de vencer essas batalhas espirituais. Sozinho você não tem autoridade para enfrentar esses principados e potestades. Sozinho você não tem poder para quebrar essas fortalezas demoníacas que têm segurado suas bênçãos por tanto tempo. Pare agora e apenas sinta. Apenas perceba o que está acontecendo dentro de você enquanto você lê estas linhas. Porque não é normal, não é comum, não é apenas uma leitura qualquer, mas é o Espírito Santo usando estas palavras como um bisturi espiritual para fazer cirurgias profundas no seu coração, para remover tumores de incredulidade, para extrair cistos de dúvida, para limpar infecções de desânimo, porque você precisa estar completamente saudável espiritualmente para receber o que Deus preparou. Você precisa estar totalmente livre emocionalmente para carregar as bênçãos que estão a caminho. Você precisa estar absolutamente restaurado mentalmente para administrar os milagres que vão começar a se manifestar. Porque se Deus desse agora para você tudo aquilo que Ele já prometeu, mas você ainda estivesse com o coração doente,
com a mente perturbada, com as emoções destruídas. Então essas bênçãos poderiam até chegar, mas não permaneceriam. Poderiam até se manifestar, mas não durariam. Poderiam até aparecer, mas logo desapareceriam. Por isso Deus, em sua sabedoria, está fazendo primeiro a obra interior para depois manifestar a bênção exterior. Está preparando primeiro o vaso para depois derramar o óleo. Está curando primeiro o recipiente para depois enchê-lo com o novo vinho. Rafael não está vindo apenas com remédios para seu corpo físico. Embora isso também seja verdade, e muitos de vocês vão experimentar curas físicas inexplicáveis nos próximos dias, mas ele está vindo principalmente com cura para sua alma, para seu emocional devastado, para suas memórias traumatizadas, para suas feridas invisíveis que ninguém vê, mas que te paralisam todos os dias, porque você pode estar com o corpo saudável, mas com a alma destruída. Pode estar com a carteira cheia, mas com o coração vazio. Pode estar com a agenda lotada, mas com o espírito seco. E de nada adianta ter tudo se você não tem paz. De nada vale conquistar o mundo inteiro se você perde sua alma. De nada serve acumular riquezas materiais se você está em falência espiritual. Por isso, o Espírito Santo me mostrou que muitos de vocês que estão lendo isso agora precisam de cura emocional antes de qualquer outra coisa. Precisam de libertação interior antes de bênção exterior. Precisam de restauração da alma antes de prosperidade material. Porque se Deus desse dinheiro agora para um coração não curado, esse dinheiro poderia se tornar maldição ao invés de bênção. Poderia trazer destruição ao invés de construção. Poderia gerar mais problemas ao invés de soluções. Seu coração está acelerado porque você reconhece sua história naquilo que estou falando. Você sente que cada palavra está sendo direcionada especificamente para você. E isso não é paranoia, não é imaginação, mas é confirmação divina. É o testemunho do Espírito com seu Espírito de que esta mensagem não é genérica, esta palavra não é para as massas, mas foi preparada, moldada, direcionada exatamente para você que está neste momento lendo estas linhas, porque Deus conhece você pelo nome, sabe onde você mora, conhece seus medos mais profundos, suas inseguranças mais secretas, suas lutas mais íntimas, e Ele decidiu que chegou a hora de intervir, que chegou o momento de se mover, que chegou o tempo de manifestar seu poder na sua vida, de uma forma que você nunca experimentou antes, de uma maneira que vai te deixar sem palavras, que vai te fazer chorar de gratidão, que vai te colocar de joelhos em adoração, porque quando Deus decide fazer o impossível, quando Ele determina que chegou a hora do milagre, então nem o inferno inteiro consegue impedir, nem todos os demônios reunidos conseguem bloquear, nem todas as circunstâncias contrárias conseguem abortar o que Deus gerou no Espírito. Gabriel está tocando a porta do seu coração neste instante com um anúncio que vai mudar tudo, com uma notícia que você esperou anos para ouvir, com uma mensagem que vai reescrever o roteiro da sua história, porque assim como ele disse a Maria que nada é impossível para Deus, assim como ele declarou a Zacarias que sua oração havia sido ouvida, esse mesmo mensageiro está declarando sobre você que o tempo de espera acabou, que o período de preparação terminou, que a temporada de testes foi concluída, e agora começa o tempo de colheita, o período de manifestação, a temporada de milagres, mas você precisa estar pronto, precisa estar preparado, precisa estar posicionado. Porque quando Deus se move, Ele se move rápido. Quando Ele decide agir, Ele age com poder. Quando Ele determina transformar, Ele transforma completamente. E você não pode perder esse momento por estar distraído. Não pode desperdiçar essa oportunidade por estar desatento. Não pode deixar passar essa visitação por estar ocupado com coisas secundárias. Porque há um tempo para cada propósito debaixo do céu. E este é o seu tempo.
Esta é a sua hora. Este é o seu momento, Kairos, onde tudo pode mudar, onde tudo pode virar, onde o impossível pode se tornar possível. Você já parou para pensar que talvez tudo aquilo que você passou até aqui, todas as lutas que você enfrentou, todas as derrotas que você experimentou, todas as lágrimas que você derramou, talvez tudo isso não foi em vão, mas foi preparação, foi treinamento, foi moldagem do caráter, porque Deus não desperdiça nada. Ele usa até mesmo nossas falhas para nos ensinar, até mesmo nossas quedas para nos fortalecer, até mesmo nossos erros para nos aperfeiçoar. E se você está aqui agora, se você sobreviveu até este momento, se você resistiu a todas as tempestades e ainda está de pé, então isso é sinal de que Deus tem planos maiores para você, de que Ele te preparou para algo grandioso, de que sua história não termina em derrota, mas em vitória estrondosa, que vai glorificar o nome do Senhor. Em Romanos, capítulo 8, verso 28, está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E isso significa que mesmo aquilo que o diabo planejou para te destruir, Deus vai reverter para te promover. Mesmo aquilo que foi destinado para te matar, Deus vai transformar em trampolim para te elevar. Mesmo aquilo que deveria ter te aniquilado, Deus vai usar como testemunho para te glorificar, porque nosso Deus é especialista em transformar tragédias em triunfos, em converter luto em dança, em mudar pranto em alegria, em trocar cinzas por beleza, conforme profetizou Isaías. Nunca contei isso antes, mas preciso compartilhar algo pessoal que vai te ajudar a entender como Deus opera, como Ele trabalha nos bastidores, como Ele orquestra situações aparentemente impossíveis para manifestar sua glória. Porque eu também já estive onde você está, já passei pelo vale que você está atravessando, já senti o desespero que você está sentindo. E por isso eu posso te falar com autoridade de alguém que não está apenas repetindo teorias teológicas, mas está compartilhando experiências reais de alguém que viu Deus agir quando tudo parecia perdido, que experimentou milagres quando a situação estava desesperadora, que testemunhou a mão poderosa do Senhor quando a circunstância gritava impossibilidade. E se Ele fez comigo, se Ele operou na minha vida, se Ele transformou minha realidade, então Ele pode e vai fazer o mesmo por você, porque Ele não faz acepção de pessoas, não tem favoritos, não privilegia uns em detrimento de outros, mas responde a todos que o buscam de coração sincero, que clamam com fé genuína, que esperam com expectativa real. Este é seu momento, Kairos. E você não pode deixá-lo passar como se fosse apenas mais um dia comum, mais uma mensagem qualquer, mais uma promessa vazia, porque o Espírito Santo está te dando agora uma oportunidade que talvez não se repita tão cedo. Está abrindo uma porta que pode se fechar se você não passar por ela imediatamente. Está estendendo uma mão que pode se recolher se você não a segurar com firmeza. Por isso, eu te imploro, eu te suplico, eu te rogo, com toda sinceridade, que não ignore esta palavra, que não passe por ela como se fosse qualquer coisa, que não despreze esta visitação como se não tivesse valor, porque há pessoas que orariam por anos para receber o que está sendo oferecido gratuitamente a você agora, há crentes que jejuariam por meses para ter acesso ao que está sendo disponibilizado livremente a você neste momento. Há servos de Deus que dariam tudo para experimentar o que o Senhor está preparando especificamente para você nestes próximos dias de novembro. Mas agora chegou o momento mais importante desta mensagem inteira, o ponto culminante de tudo aquilo que o Espírito Santo quis comunicar através destas palavras, porque eu preciso te conduzir em uma segunda oração que vai selar tudo aquilo que foi ativado até aqui,
que vai consolidar tudo aquilo que foi decretado anteriormente, que vai confirmar tudo aquilo que foi profetizado sobre sua vida. E esta não é uma oração comum, não é uma reza mecânica, não é apenas um momento religioso, mas é uma entrega total, uma rendição completa, uma consagração absoluta da sua vida nas mãos de Deus. Porque de nada adianta ter anjos trabalhando a seu favor se você não está disposto a obedecer às ordens divinas. De nada vale ter o céu mobilizado sobre você se você não está comprometido em seguir a vontade do Pai. De nada serve ter portas sendo abertas se você não tem coragem de atravessá-las. Por isso eu preciso que você se prepare agora, que você se posicione espiritualmente, que você abra seu coração, completamente sem reservas, sem medo, sem vergonha, porque Deus quer toda a sua vida. Ele não se satisfaz com pedaços, não aceita metades, não se contenta com sobras, mas Ele quer tudo de você para poder te dar tudo dele. Toque seu coração agora e se conecte com Deus de uma maneira profunda. Respire fundo e deixe que cada palavra desta oração penetre nas camadas mais íntimas do seu ser. Fale com Ele agora com toda a fé que você conseguir reunir, com toda a sinceridade que existir dentro de você, com toda a expectativa de que algo poderoso está prestes a acontecer. E diga assim comigo em voz alta, se possível, ou no silêncio do seu coração, se for necessário, mas diga com absoluta convicção: Pai amado, eu venho diante de Ti neste momento, não como um crente perfeito, não como alguém que tem todas as respostas, não como uma pessoa que nunca falhou, mas eu venho como um filho imperfeito, que reconhece sua total dependência de Ti, como uma filha frágil, que admite que sem Ti não sou nada. E eu quero Te entregar agora não apenas meus problemas, não apenas minhas necessidades, não apenas minhas crises, mas eu quero Te entregar minha vida inteira, meus sonhos, meus planos, meu futuro, tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu desejo ser. Senhor, eu consagro novembro a Ti de uma forma especial. Eu declaro que este mês não pertence às circunstâncias, não está sujeito às estatísticas, não será determinado pelas previsões humanas, mas será governado completamente pela Tua vontade. Será dirigido totalmente pelo Teu Espírito, será conduzido absolutamente pela Tua mão poderosa. Eu ativo agora mesmo, Miguel, sobre todas as áreas da minha vida que precisam de vitória, sobre todas as batalhas que eu não consigo vencer sozinho, sobre todas as conquistas que parecem impossíveis na minha força, e eu decreto que Ele vai lutar por mim com a espada flamejante do Senhor dos Exércitos, vai guerrear em meu favor com o poder que vem do trono de Deus, vai abrir caminhos que estavam fechados, vai derrubar muralhas que pareciam intransponíveis, vai destruir fortalezas que me mantinham preso por tanto tempo. Eu ativo agora mesmo Rafael sobre meu corpo que está doente, sobre minha mente que está perturbada, sobre minhas emoções que estão feridas, sobre minha alma que está cansada, e eu profetizo que Ele vai trazer cura completa, restauração total, renovação absoluta de tudo aquilo que foi quebrado, destruído, roubado ao longo dos anos, porque Tu és o Deus que cura, o Senhor que restaura, o Pai que renova todas as coisas. Eu ativo agora mesmo Gabriel sobre meu futuro que parece incerto, sobre meus sonhos que parecem impossíveis, sobre minhas promessas que parecem atrasadas, e eu declaro que ele está carregando anúncios de vitória, mensagens de transformação, notícias de milagres que vão se manifestar de forma sobrenatural e inegável, porque nada é impossível para Ti, nenhuma situação está além do Teu alcance, nenhuma circunstância pode resistir ao Teu poder. Senhor, eu me comprometo a Te obedecer quando Tu falares, a Te seguir quando Tu guiares, a Te honrar quando os milagres acontecerem, porque eu reconheço que tudo vem de Ti,
que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, que não sou eu, mas tu quem faz. E por isso, toda glória, toda honra, todo louvor serão sempre teus e de mais ninguém. Eu recebo agora, pela fé, aquilo que ainda não vejo com meus olhos naturais. Eu aceito agora, pela crença, aquilo que ainda não toco com minhas mãos físicas. Eu creio agora, pela confiança, naquilo que ainda não compreendo com minha mente limitada. Porque sei que tu és fiel, que tua palavra não volta vazia, que tuas promessas não falham jamais. Obrigado, Senhor, por me escolher, por me amar, por não desistir de mim mesmo quando eu quis desistir de mim mesmo. E obrigado porque os melhores dias da minha vida não estão no passado, mas estão começando agora. A partir deste momento, neste novembro, que vai entrar para a história da minha família como o mês em que tudo mudou, como o tempo em que o impossível aconteceu, como a estação em que Deus mostrou que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus, eu oro e decreto. Amém e amém. Algo poderoso acabou de ser selado no mundo espiritual, através desta oração que você fez com fé genuína, com coração sincero, com expectativa real, e agora você precisa entender que começou uma contagem regressiva, iniciou um processo irreversível, foi ativado um protocolo celestial que vai gerar consequências práticas na sua vida, natural ao longo dos próximos dias, semanas e meses, porque quando você ora com autoridade, quando você decreta com convicção, quando você profetiza com fé, então você está literalmente movendo forças espirituais, está mobilizando exércitos angelicais, está ativando mecanismos divinos que trabalham a seu favor, mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você está trabalhando, mesmo quando você nem se lembra mais daquilo que declarou, porque Deus não esquece, os anjos não descansam, o Espírito Santo não para de trabalhar na vida daqueles que confiaram suas causas nas mãos do Todo-Poderoso. Então agora eu quero te fazer algumas perguntas finais que vão determinar o que acontece a seguir na sua jornada, porque tudo aquilo que foi revelado aqui nesta mensagem só vai se concretizar plenamente se você fizer algumas escolhas conscientes, se você tomar algumas decisões intencionais, se você der alguns passos práticos, porque fé sem obras é morta, oração sem ação é vazia, crença sem obediência é ilusão, e você precisa entender isso claramente para não se frustrar depois quando as coisas não acontecerem da forma que você esperava. Primeira pergunta: você está disposto a viver em santidade, a abandonar aqueles pecados secretos que você tem escondido, a se afastar daquelas práticas que você sabe que desagradam a Deus, a cortar aqueles relacionamentos que têm te afastado da presença divina? Segunda pergunta: você está preparado para obedecer quando Deus falar, para se mover quando Ele mandar, para dar aquele passo de fé que parece loucura aos olhos humanos, mas que é sabedoria divina? Terceira pergunta: você tem coragem de ser perseverante, de não desistir quando a manifestação demorar, de continuar crendo quando as circunstâncias continuarem contrárias, de manter a fé quando os sintomas não mudarem imediatamente? Se sua resposta foi sim para essas perguntas, se você realmente está comprometido em fazer sua parte, se você verdadeiramente decidiu que vai cooperar com Deus independente do custo, então eu profetizo sobre sua vida agora, com toda a autoridade espiritual que o Senhor me deu. Você vai ver coisas acontecerem ainda neste novembro que vão te deixar chocado, que vão te fazer chorar de alegria, que vão te colocar de joelhos em gratidão. Porque quando Deus encontra alguém que está disposto a pagar o preço, alguém que está determinado a obedecer, alguém que está comprometido com a santidade, então Ele não mede esforços para abençoar essa pessoa. Não. Economiza recursos para transformar sua realidade. Não poupa milagres para revolucionar sua história, porque Ele está procurando por toda a terra
corações nos quais Ele possa mostrar seu poder, vidas através das quais Ele possa manifestar sua glória, pessoas por meio das quais Ele possa testemunhar ao mundo que Ele ainda é Deus, que Ele ainda opera maravilhas, que Ele ainda faz o impossível. Não ignore esta mensagem, meu irmão, minha irmã. Não passe por estas palavras como se fossem comuns, como se não tivessem peso espiritual, como se não carregassem autoridade divina, porque você não chegou até aqui por acaso, não leu tudo isso por coincidência, não foi tocado por essas verdades por sorte, mas foi o próprio Espírito Santo que te guiou até esta palavra específica, que te conduziu até esta revelação particular, que te direcionou até este momento exato, onde o céu está aberto sobre você e Deus está pronto para fazer aquilo que você nem ousou pedir, aquilo que você nem teve coragem de sonhar, aquilo que você nem conseguiu imaginar, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, conforme está escrito em Efésios capítulo 3. Este novembro será diferente de todos os outros que você já viveu. Este mês vai entrar para a história da sua família como um marco divisor, como um ponto de virada, como um momento em que tudo mudou. Quando o impossível aconteceu, quando Deus mostrou que Ele estava apenas esperando o tempo certo, apenas preparando o cenário adequado, apenas moldando você para receber aquilo que Ele já havia prometido há tanto tempo. E agora que você está pronto, agora que o tempo chegou, agora que o Kairos está estabelecido, prepare-se, porque o que vem a seguir vai superar todas as suas expectativas, vai exceder todos os seus pedidos, vai ultrapassar todos os seus sonhos. Se essa mensagem falou ao seu coração de uma forma que você não consegue explicar, se você sentiu algo diferente enquanto lia estas palavras, se o Espírito Santo tocou em áreas profundas da sua alma através desta revelação, então não guarde isso só para você. Não seja egoísta com uma palavra que pode transformar vidas. Não seja mesquinho com uma mensagem que pode salvar almas, mas compartilhe com aquela pessoa que você ama e que está passando por dificuldades. Envie para aquele familiar que está desanimado. Encaminhe para aquele amigo que está prestes a desistir, porque talvez você seja o instrumento que Deus escolheu para levar esperança a alguém que está no limite, para trazer fé a alguém que está em desespero, para entregar a palavra exata que alguém precisava ouvir neste momento específico da vida dela. E não há maior honra, não há maior privilégio, não há maior bênção do que ser usado por Deus como canal das suas mensagens, como portador das suas promessas, como um instrumento da sua glória na vida de outras pessoas. Agora, eu preciso fazer uma pausa estratégica aqui e te levar a uma reflexão profunda sobre tudo aquilo que acabamos de caminhar juntos nesta jornada espiritual. Porque não foi apenas uma leitura comum, não foi apenas um texto motivacional, não foi apenas uma mensagem religiosa, mas foi um encontro divino orquestrado pelo próprio Espírito Santo que sabia exatamente o que você precisava ouvir, no momento exato em que você precisava ouvir, da forma específica que seu coração conseguiria receber. E agora eu quero que você pare por alguns instantes e olhe para trás, para o lugar de onde você saiu, para a condição espiritual em que você estava quando começou a ler as primeiras linhas desta mensagem, porque algo mudou dentro de você, algo foi ativado no seu espírito, algo foi despertado na sua alma, que estava adormecido há muito tempo. E você pode até tentar negar, pode até tentar racionalizar, mas lá no fundo, naquele lugar secreto, onde só você e Deus têm acesso, você sabe que esta não foi uma mensagem comum. Você reconhece que houve uma intervenção divina. Você percebe que o céu se abriu sobre você de uma maneira que não acontecia há anos.
Pense comigo por um momento sobre a jornada que fizemos juntos desde o início desta palavra profética. Sobre como começamos falando de Miguel, Rafael e Gabriel. Não como figuras místicas distantes, não como personagens de histórias infantis, não como conceitos teológicos abstratos, mas como mensageiros celestiais reais, poderosos e ativos que estão neste exato momento executando ordens divinas sobre sua vida, trabalhando nos bastidores do mundo espiritual para manifestar na dimensão natural aquilo que Deus já decretou na dimensão celestial. E isso não é fantasia, não é ficção, não é exagero teológico, mas é realidade bíblica, é verdade escriturística, é promessa divina que está sendo cumprida sobre você agora, porque você não chegou até este ponto da mensagem por sua própria força, por sua própria curiosidade, por seu próprio mérito, mas foi o Espírito Santo que te segurou aqui, que te manteve conectado, que te impediu de desistir no meio do caminho, porque ele sabia que havia verdades cruciais nas próximas linhas que poderiam mudar completamente o rumo da sua história se você apenas permanecesse, se você apenas continuasse, se você apenas perseverasse até o fim. Você se lembra de quando falamos sobre a guerra espiritual que acontece nas dimensões invisíveis enquanto você vive sua vida normal aqui na Terra? Você se recorda de quando revelamos que suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, mas que há batalhas cósmicas determinando se as respostas vão chegar ou se vão ficar presas no caminho? Isso deve ter mexido com algo profundo dentro de você. Deve ter feito você repensar toda a sua teologia sobre oração. Deve ter transformado sua compreensão sobre por que algumas bênçãos demoram tanto para se manifestar. Porque agora você entende que não é que Deus não te ouviu, não é que Ele não se importa, não é que Ele te esqueceu, mas é que existe uma guerra real acontecendo. Existem forças demoníacas tentando impedir, existem principados e potestades trabalhando para bloquear, e por isso você precisa de anjos guerreiros como Miguel, você precisa de mensageiros poderosos como Rafael, você precisa de anunciadores proféticos como Gabriel, porque sozinho, na sua força humana limitada, você não tem condições de vencer essas batalhas espirituais. Mas quando você se alia com o céu, quando você convoca as forças angelicais através da oração de fé, quando você ativa os exércitos celestiais através de decretos proféticos, então as coisas começam a mudar, então as situações começam a virar, então o impossível começa a se tornar possível. E as orações que fizemos juntos, você sentiu o peso espiritual delas? Você percebeu que não eram apenas palavras bonitas, não eram apenas fórmulas religiosas, não eram apenas rezas mecânicas, mas eram decretos carregados de autoridade divina. Eram declarações impregnadas de poder celestial, eram profetas ungidos com a presença do Espírito Santo. Na primeira oração, você entregou seus problemas, suas necessidades, suas crises. Mas na segunda oração, você foi mais fundo. Você consagrou sua vida inteira, seus sonhos, seu futuro. E essa diferença é crucial, é fundamental, é determinante. Porque Deus não quer apenas resolver seus problemas temporários. Ele não está interessado apenas em dar respostas pontuais. Ele não se satisfaz apenas com milagres isolados, mas Ele quer sua vida completa. Ele deseja transformação total. Ele busca rendição absoluta. Porque quando você entrega tudo, quando você consagra completamente, quando você se rende totalmente, aí sim Ele pode fazer aquilo que Ele sempre quis fazer, mas que estava esperando apenas pela sua permissão, apenas pela sua rendição, apenas pelo seu sim incondicional. Olhe para o lugar onde você está agora, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, e compare com o lugar onde você estava quando acordou esta manhã,
quando começou este dia, quando ainda não havia encontrado esta mensagem, porque algo fundamental mudou, algo essencial foi transformado, algo profundo foi renovado, e não foi mágica, não foi manipulação psicológica, não foi autoajuda disfarçada de espiritualidade, mas foi o toque genuíno do Espírito Santo, foi a operação real da graça divina, foi a manifestação autêntica do poder de Deus, porque quando Deus decide tocar uma vida, quando Ele determina transformar uma história, quando Ele resolve manifestar seu poder, então não há argumento, lógico que possa negar, não há ceticismo intelectual que possa resistir, não há dúvida racional que possa permanecer, porque a evidência está dentro de você, o testemunho está no seu coração. A confirmação está no seu espírito, que está saltando de alegria, que está queimando de expectativa, que está explodindo de fé como não acontecia há muito tempo. Novembro estava apenas começando quando você encontrou esta mensagem, e agora você está carregando dentro do seu peito uma expectativa sobrenatural, uma fé renovada, uma esperança restaurada que vai te sustentar durante todos os dias deste mês, durante todas as semanas que virão, durante todas as situações que você ainda vai enfrentar, porque você não está mais sozinho. Você não está mais desamparado, você não está mais abandonado, mas você tem Miguel guerreando por você, tem Rafael curando você, tem Gabriel anunciando sobre você. E mais do que isso, você tem o próprio Espírito Santo habitando em você, guiando você, fortalecendo você, capacitando você para enfrentar o que vier, para vencer o que aparecer, para conquistar o que parecer impossível, porque você não é mais aquela pessoa fraca que começou a ler este texto. Você não é mais aquele crente derrotado que estava cansado de lutar. Você não é mais aquela alma desesperada que estava prestes a desistir. Mas você foi renovado, foi fortalecido, foi empoderado pelo toque celestial que aconteceu enquanto você caminhava através destas palavras ungidas. Eu quero que você entenda algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre tudo o que aconteceu aqui. Esta mensagem não veio até você por acaso, não apareceu na sua frente por coincidência, não chegou aos seus olhos por sorte, mas foi estrategicamente direcionada pelo Espírito Santo que conhece seu nome, que sabe seu endereço, que entende suas lutas, que vê suas lágrimas, que ouve seus clamores, que guarda suas orações. E ele decidiu que este era o momento, que este era o dia, que esta era a hora em que você precisava ouvir exatamente estas verdades, precisava receber exatamente estas revelações, precisava experimentar exatamente este toque, porque ele viu que você estava no limite, ele percebeu que você estava no ponto de ruptura, ele reconheceu que você estava prestes a tomar decisões erradas, baseadas em desespero e não em direção divina, e por isso ele interveio, ele se moveu, ele agiu para te alcançar antes que fosse tarde demais, antes que você fizesse escolhas irreversíveis, antes que você tomasse caminhos sem volta. Mas agora que você foi alcançado, agora que você foi tocado, agora que você foi transformado, você tem uma responsabilidade enorme diante de Deus e diante das pessoas que estão ao seu redor. Porque você não pode simplesmente guardar tudo isso para você mesmo. Você não pode egoisticamente manter esta experiência apenas no seu coração. Você não pode mesquinhamente esconder esta mensagem como se fosse um tesouro privado. Mas você precisa compartilhar, você precisa espalhar, você precisa multiplicar, porque há pessoas na sua família que precisam ouvir isso, há amigos no seu círculo que precisam receber isso, há conhecidos na sua vida que precisam experimentar isso.
E talvez Deus tenha te alcançado primeiro, não apenas para te abençoar, mas para usar você como canal, como ponte, como instrumento para levar esta palavra transformadora a outras vidas, que estão exatamente onde você estava antes de começar a ler este texto, que estão no mesmo desespero, na mesma angústia, no mesmo desânimo, e que precisam saber que há esperança, que há saída, que há solução, que há um Deus que não desiste, que não abandona, que não esquece de nenhum dos seus filhos. Pense nas pessoas que você ama, pense naqueles que você chama de família, pense nos amigos que você considera importantes, e agora se pergunte, quantos deles estão passando por lutas financeiras que parecem não ter fim? Quantos deles estão enfrentando doenças que a medicina não consegue curar? Quantos deles estão vivendo derrotas constantes que estão destruindo sua fé? Quantos deles precisam saber que Miguel pode lutar por eles, que Rafael pode curá-los, que Gabriel pode trazer anúncios de vitória sobre eles? E agora, a pergunta mais importante: você vai ser egoísta e guardar tudo isso só para você? Ou você vai ser generoso e compartilhar esta mensagem que pode literalmente salvar a vida espiritual de alguém que você ama? Porque não é exagero dizer que esta palavra pode salvar vidas. Não é dramatização afirmar que esta mensagem pode impedir suicídios. Não é sensacionalismo declarar que este texto pode restaurar casamentos, resgatar famílias, renovar esperanças, transformar destinos, porque quando a palavra de Deus é pregada com unção, quando o evangelho é compartilhado com poder, quando a verdade é revelada com autoridade, então vidas são literalmente arrancadas das garras do inferno. Almas são efetivamente libertas das prisões demoníacas. Corações são genuinamente restaurados das devastações emocionais. Então agora, antes que você saia daqui, antes que você feche esta mensagem, antes que você volte para sua rotina normal, eu preciso te fazer um desafio final, que vai determinar se tudo o que aconteceu aqui foi apenas um momento emocional passageiro, ou se foi realmente uma transformação permanente. Você está disposto a viver diferente a partir de agora? Você está preparado para abandonar a mediocridade espiritual que tem caracterizado sua vida cristã? Você tem coragem de buscar a Deus com a mesma intensidade que você busca suas necessidades materiais? Você tem determinação para orar com a mesma frequência que você reclama? Você tem compromisso para jejuar com a mesma dedicação que você come? Porque de nada adianta ter tido este encontro poderoso com Deus através desta mensagem se amanhã você volta a ser a mesma pessoa de sempre. Se na próxima semana você já esqueceu tudo o que sentiu aqui, se no próximo mês você já abandonou todas as decisões que tomou agora. Porque transformação real não é apenas emoção momentânea, não é apenas sentimento passageiro. Não é apenas experiência isolada, mas é mudança permanente de caráter, é alteração constante de comportamento, é transformação contínua de estilo de vida. E isso exige compromisso, exige disciplina, exige perseverança, exige que você morra diariamente para seu eu e viva completamente para Cristo. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito. Neste momento, não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo, tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas, seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas. E ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir,
poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua e o Senhor está esperando a sua resposta.